Boa noite, está começando mais um episódio do Panorama Político, um espaço criado para discutir política, gestão pública, desenvolvimento econômico, turismo, empreendedorismo e os temas que mais impactam diretamente o crescimento da nossa cidade. E hoje vamos receber um convidado com uma trajetória marcada pela educação, gestão, inovação e participação ativa em importantes instituições de Vitória da Conquista. Nosso entrevistado é professor, mestre em gestão e inovação pela Universidade Federal da Paraíba, presidente do Conselho Municipal de Turismo, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Vitória da Conquista, integrante do CONSEG, assessor de negócios da FAINOR e uma das vozes mais atuantes quanto ao assunto desenvolvimento regional. Natural de Canavieiras, mas conquistense de coração, recebeu o título de cidadão conquistense em reconhecimento à sua contribuição para o crescimento econômico, empresarial e institucional da nossa cidade. Hoje vamos conversar sobre empreendedorismo, turismo, segurança pública, educação, inovação, desenvolvimento econômico e os desafios para o futuro de Vitória da Conquista. Seja bem-vindo, meu amigo Itamar Figueiredo. Boa noite, é um prazer, né? Quero agradecer a vocês pelo convite e vamos ver se realmente a gente consegue falar sobre essa trajetória, né? São 25 anos dedicados ao nosso município. Eu hoje sou um conquistado também, né? E esse ano eu completo 26 anos, no dia 21 de junho, que eu cheguei em Vitória da Conquista. Quem é Itamar Figueiredo, além dos cargos e títulos? Uma pergunta que causa uma certa reflexão, mas eu posso dizer assim, uma pessoa de família, totalmente dedicado nesses 25 anos ao desenvolvimento, à inovação de Vitória da Conquista. E faço isso com muito carinho, com muito zelo, porque é isso que me movimenta. Eu sou apaixonado pelo empreendedorismo, adoro ver as pessoas vencerem. Como a minha formação é de professor, o grande trunfo do professor, ao final de tudo, da sua missão, é que ele vê um aluno formado, bem-sucedido e fazendo a diferença dentro da sociedade. Ontem mesmo eu tive uma experiência dessa, fui a uma empresa daqui de Vitória da Conquista, com quase 12 anos de inaugurada, e essa empresa é uma das melhores empresas no segmento do Brasil. Então isso me deixa assim, quando ele me falou assim da história dele, da trajetória, eu digo assim, acredite, é possível você vencer também. Isso aí, não é à toa que representa tantas entidades, né, Itamar? Mas me fala um pouco aí da sua infância, como foi sua infância em Canavieiras? Uma infância muito boa, porque é beira de praia, né? Bom demais. Mas também tinha a dificuldade de você tinha que atravessar um rio para você ir para a praia. Essa travessia era feita de canoa. Até hoje eu me lembro assim, era assim, ó, tinha seu João de Braz, que era o canoeiro das famílias mais abastadas da cidade, tinha o Crente, que era o canoeiro número 2, tinha Domingão, que era um senhor, tinha lá um negro amigo da gente também, e tinha aquelas outras canoas que apareciam no final de semana. Porque a gente tem que entender que nesse período, praia era de 8 até antes de 12 horas, antes do meio-dia. Todo mundo tinha que retornar para almoçar. Porque a frequência na praia funcionava desse jeito. E você ia à praia durante a semana só em período de férias. Durante o dia a dia você não ia. Ainda bem que eu conheci Canavieira já mais avançado. Eu não precisei atravessar rio, não. Não precisa botar para experiência, né? Ponte, né? Porque Canavieira, na realidade, é uma ilha, né? Para chegar em Canavieira, você tem que passar uma ponte. E depois, para você ir para a praia, outra ponte. Então, a ilha é uma praia, né? Pluvial de um lado e marítimo do outro. E um encontro ali exatamente. Do rio com o mar. Lá tem bonito, rio, lá. Que bem tem. Rio Pardo, Rio Patibe, Rio Cipó, água lá é o que não falta. Mas como surgiu sua ligação com Vitória da Conquista? Então a história é longa. Porque quando eu morava em Canavieiras, eu queria estudar fora. E aí eu fui estudar num colégio agrícola em Catu, lá no Recôncavo. Então,
eu terminei o segundo grau, de Catu eu fui para Salvador, passei lá um bom tempo, né? Me formei em História na Universidade Federal da Bahia. Trabalhei com 3 experiências diferentes, uma escola pública à noite, um colégio médio que era o 2 de Julho, já não era um colégio top, e um colégio São Paulo, que era um colégio top. Aí depois eu deixei de ser professor e entrei para fazer Não, fui ser secretário de administração aqui próximo até de Vitória da Conquista, que é Itapebi, né? Ali que vai para Eunápolis. Então, fui ser secretário de administração numa prefeitura. Mas é isso. E continuando aí nessa linha que você está aí, o que motivou você a construir sua vida profissional aqui em Vitória da Conquista? Vim para Vitória da Conquista. Já foi... Depois eu tive uma empresa em Salvador, depois eu retornei para Salvador, depois dessa experiência em Itapebi. Fui para Salvador, criei a Ita Marketing, que era uma empresa de assessoria e publicidade. Antes disso, eu trabalhei na AVS com Adilson Vicente Silva, onde eu aprendi a como fazer negócio, a ser um empresário de... E isso me deu, assim, vamos dizer assim, o compasso, algumas ferramentas para a gente aprender como empreender. Porque Adilson era realmente... Adilson fazia tudo, de locutor, de rádio, a assessoria parlamentar, de tudo ele fazia. Você só não fala que você bebeu água do Poço Escuro e ficou aqui. Quase. Aí fui para a Assembleia. Antes disso, eu passei pelo Juizado de Pequenas Causas lá em Salvador. Foi o primeiro juizado informatizado, foi o juizado de Atamares, foi exatamente isso, assim. Aí fiz um curso de radialista, mas o sonho era fazer a Escola Superior de Propaganda e Marketing, mas o que eu ganhava na Assembleia não permitia esse investimento na Escola de Propaganda Superior de Propaganda e Marketing, que era a ISPM. Então, vim para a Vitória da Conquista, foi uma decisão assim, eu disse assim, eu vim participar de uma campanha, na realidade. E cheguei aqui, eu era assessor de um político daqui, da cidade, e vim para a Conquista, botei as coisas dentro do carro e disse assim, vou para a Conquista fazer essa experiência. Aí um dia, assim, na Olívia Flores, foi super engraçado, eu conversando com meu amigo do peito, finado Newton Júnior, né? Uma figura. Eu era hóspede de Newton, minha primeira morada aqui em Conquista foi lá. E aí eu disse assim, rapaz, vou arrumar uma morena aqui, vou casar e vou vir morar aqui em Vitória da Conquista. Profetizou e deu certo. Aí, tá vendo? Deu certo. Deu certo. E ficou tudo entre família, né? Porque ela é cunhada do deputado que ele apoiava. Então ficou tudo em família. Tá vendo? Isso é verdade. Isso é Mas, engraçado, eu vou revelar um negócio que muita gente não sabe. Eu tô diante da minha madrinha de casamento, Luciana. É verdade, ele tá contando a história e dá vontade de entrar na conversa. Mas sou a madrinha de casamento, que o pai de Jaque, ele tinha 2 sonhos, né? Ver a filha vereadora e casada. E não conseguiu realizar o sonho dela de vereadora, mas conseguiu realizar o sonho dela de casada. E ele foi no casamento, foi muito bonita a história. Tá vendo? Tenho muito orgulho. Muito obrigada, Vitamar, pelo convite. Mas, Tamar, como a educação transformou a sua trajetória? Aí é o seguinte, antes de eu ir para a faculdade FAINOR, quando cheguei aqui, eu era Ibametro. Aí, na mudança de governo, o Ibametro, eu perdi a vaga no Ibametro e acabei indo gerenciar o Distrito Industrial. Eu não tinha experiência, né? Afinal de contas, eu sou de formação historiador, mas eu tenho uma pegada muito boa de gestão, que é você entender um pouco do processo, corrigir, ajustar. Eu não gosto da palavra corrigir, eu gosto de ajustar. Ajustar o que se faz necessário ajustar e deixar o fluxo acontecer da melhor maneira possível. Aí de lá eu recebi um convite para ser assessor de negócios da FAINOR e ser também professor. E aí lá fui me envolvendo em tudo que era possível lá dentro. Aí acabei sendo coordenador de estágio, coordenador de vestibular. A gente viajava essa região toda aqui divulgando e a gente pegou a faculdade no primeiro momento difícil e conseguimos entregar no momento no topo.
Quando nós conseguimos entregar, a faculdade tinha mais de 5.000 alunos. Era a referência aqui, porque as faculdades que tinham aqui só tinham Juventus Terra. E a gente, quando a gente divulgava vestibular, a gente falava assim, ó, você primeiro tente passar na UESP. Se você não conseguir, você pode ter certeza que tem uma faculdade particular de muita qualidade. E as coisas dentro da FAINOR realmente eram muito bem feitas, muito bem realizadas, os cursos da área de saúde principalmente. E nós tínhamos um monte de estratégias, que talvez eu não revele, de como atrair aluno para fazer a faculdade. Então, essas ferramentas, é isso. É o grande é o pulo do gato aí. Então, esse segredo aí a gente usou e usou bastante e dava certo. Deu certo porque a nossa capacidade, eu estou falando nossa aqui da faculdade, de atrair alunos novos, ela era muito boa e realmente houve um crescimento muito significativo no período que a gente teve à frente. Eu levei quase uma década dentro da FAINOR. Eu trabalhava lá de manhã, de tarde, teve um período que eu trabalhava pela manhã na FAINOR, ia para SUDIC à tarde e voltava para trabalhar à noite. E às vezes ainda tinha no domingo um vestibular para você encarar. Então eu vivia mais dentro da faculdade do que em casa. Você já falou uma boa parte aí, mas nos explica aí, por que você escolheu a área de gestão e inovação? A faculdade FAINOR, ela teve um programa interno muito bom, que foi o de qualificação dos seus professores. E aí, numa parceria com a Universidade Federal da Paraíba, tinham a linha de um mestrado profissional em gestão e organizações aprendentes. O nome é estranho, aprendentes, mas é aquele que aprende a aprender, que aprende com o outro, que não tem medo de se expor e que ele aprende melhorando os processos, renovando, atraindo, inovando. E a faculdade fez uma parceria como eu falei, com a Universidade Federal da Paraíba e possibilitou a seleção. E nessa seleção eu tive o privilégio, eu fui o terceiro classificado. E nós viajamos bastante. Eu viajei 16 vezes a João Pessoa, porque era presencial até o final do mestrado, né? Então, isso nos qualificou. E para a faculdade era importante porque você melhorava o seu ranking dentro do MEC. Então, quando você ia preencher algum formulário que você colocava a qualificação dos professores, mestre valia um valor maior do que especialista, e não especialista, e doutor valia muito mais. Então, houve uma qualificação um investimento no funcionário para melhorar a sua categoria. Exatamente. E isso trouxe um ganho. É por isso que a faculdade cresceu bastante, porque ela externava. Uma vez eu ouvi de um juiz da cidade que disse assim: hoje eu tenho duas faculdades aqui que eu posso colocar meus filhos para estudar direito, que era a UESP e a outra era a Faculdade FAINOR. Meus 2 filhos formaram pela FAINOR. Tá vendo? Sabe do que eu estou falando. Então, mas na sua trajetória toda, o que mais marcou a sua caminhada profissional? É aquela história, né? Quando você está num lugar, você é visto, você é lembrado e você é convidado para outras atividades. Exatamente. Quando eu estava na FAINOR, eu fui pescado para ir para o Conselho de Segurança de Conquista, que é o Conselho de Segurança das entidades afins. E um dia me levaram lá no almoço, foi engraçado isso. Eu era o único que não sabia. Aí fomos para o almoço lá na URB 6, se eu não estiver enganado, em Paulo. Paulo faz uma galinha muito, muito saborosa, faz língua, faz fígado, etc. E tal. E quando nós chegamos lá, todo mundo já sabia o que ia acontecer, menos eu. Aí estava lá Finado Lira, meu amigo do peito, Ivanildo, estava Marcelo da Cefaz, Adilson, um monte de... alguns que eu não me lembro agora. E aí, depois que nós sentamos, aí disseram: olha, Tamar, chega de enrolação, nós queremos que você seja o nosso candidato a presidente do Conselho de Segurança. Daí para frente, e eles tomaram a dianteira, eles fizeram tudo, fizeram a campanha, fizeram tudo, fizeram a eleição. E eu fui eleito para um mandato. E me orgulha muito porque tem uma frase de Josi que eu gosto muito, que Josi fala assim: Tamar, quando lhe convidam, é porque você entrega resultado. Bem.
E nós conseguimos, com os parceiros, 2 viaturas. Uma foi paga pela Associação das Indústrias. Na época, o presidente, se eu não estiver enganado, era Ronaldo Bulhões. Porque quando eu saí da Sudic, eu fui para a Associação das Indústrias, PAI-VINC. E a outra foi comprada pela CDL. Então, tinha 2 viaturas, uma no centro e uma no Distrito Industrial, para você ver uma outra coisa que nós passamos na segurança pública do nosso município. Então, aonde desenvolveu a nossa atividade, onde nós tivemos o nosso dedinho, Deus sempre nos abençoou com alguma realização Graças a Deus. positiva dentro da sociedade. É nisso que me move. Você poder realizar ações que beneficiem a comunidade. Isso aí. Você já falou que é um conquistado. Sim. O que esse título de cidadão conquistense significa para você? Eu vou dizer com toda tranquilidade o reconhecimento ao que eu fiz nos primeiros 7 anos. Eu ganhei o título com 7 anos de Vitória da Conquista. Muita gente ficou assim, 7 anos, eu tenho tantos anos, mas foi com isso mesmo, porque eu sou muito intenso no que eu faço. Para mim, ou eu não entro, mas se eu entrar, tem que apresentar resultados. Eu sou uma pessoa que trabalha o tempo todo com resultado. O título de cidadão conquistense veio me dar, veio carimbar o que eu já fiz e veio me motivar para fazer mais. Esse título eu tenho que dizer que foi oferecido, né, por Alexandre Pereira, que é um advogado, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, e que muito me orgulhou ter recebido isso. É engraçado que era diferente, né? Você recebia o título, aí era igual a formatura, você tinha uma ilhazinha, você recebia 10 convites, e aí a situação foi muito difícil você conseguir chamar 10 pessoas para um evento que tinha 50 numa lista. Hoje não, você convida todo mundo e enche o espaço, né? Mudou. Então, isso aí foi o reconhecimento ao que eu já tinha feito aqui, que foi exatamente... Engraçado, aí você viu, tava na Sudic, fui para faculdade, para Fainol. Tava na Fainol, fui para o conselho. Sempre assim, quando você está em algum lugar que dá visibilidade, você é convidado porque as pessoas lhe veem e acreditam naquilo que você está fazendo. E isso é importante, isso é a imagem do que a gente faz. Eu sempre brinco assim, ó, a vida da gente é um trio elétrico, né? Está em pleno micareta, o carnaval, mas está todo mundo olhando o que você está fazendo. E um legado que você está deixando para a Vitória da Conquista, né? E por esse legado eu gostaria de saber o que Vitória da Conquista representa hoje na sua vida. Tudo. Porque se meu coração fosse uma bandeira, você pode ter certeza que ele seria a bandeira de Vitória da Conquista. Todo o respeito, com todo o carinho que eu tenho à minha terra natal, porque quando eu nasci, Canavieira pertencia a Camaquã. Então eu nasci no interior de Canavieiras. Só que Camaquã é município. E eu não tenho título de cidadão nem de Canavieira, nem de Camaquã, que acabou com a segunda via da certidão, né? Acabou saindo Camaquã. Mas eu vivi minha vida totalmente dentro de Canavieiras. Então, conquista hoje para mim é tudo, porque eu tenho uma esposa conquistense. Um beijo, Jaqueline Ferraz. Tenho 2 filhos conquistenses, que é Marine Ferraz Figueiredo e Itamar Figueiredo Santos Filho. Todos 2. Hoje a gente vive a síndrome do ninho vazio, né? Que meus filhos moram em Salvador, estão estudando lá. E muita gratidão ao que Vitória da Conquista me deu. E está me dando e vai continuar ainda por muito tempo. E se assim for o propósito de Deus na nossa vida, porque a gente sempre faz tudo em obediência ao que Deus manda. Então, Conquista hoje é meu porto seguro. É o nosso. Verdade, eu sou certo também. Vamos falar um pouco aqui de educação, gestão e inovação. Como é que você avalia a educação superior atualmente? Eu tenho 2 tempos, assim, 3 tempos na educação. Quando eu estudei, porque eu vim aprender a estudar mesmo dentro da faculdade.
quando você entende que você consegue chegar a sentir o prazer de estudar. Então, mas para eu sentir esse prazer, eu tive que passar uma dificuldade com a professora, porque era assim, ó, você tinha que, para passar direto, você tinha que ter média 7. Então eu tive média 6 e alguma coisa. E aí eu tive que estudar muito, porque Deus me deu um grande livramento, que é o quê? Eu nunca soube pescar. Até hoje eu não sei pescar prova, esse negócio. Então, para mim, ou eu sei ou não sei. Se eu não souber, eu entrego em branco. Mas como eu sempre estudava, eu sempre sabia. E eu fui crescendo dentro da faculdade. Então, eu fui estudando na faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, lá na UFBA. E cheguei a ser, e fui orador da minha turma, em eleição disputada, para ver quem era o eleito para ser esse orador. Esse foi um período que era riquíssimo, porque era um período que eu também eu pertencia ao movimento estudantil. Mas Deus me deu uma sabedoria que foi o seguinte: eu nunca quis DCE, né, que era o Diretório Central dos Estudantes, eu sempre quis DA, Diretório Acadêmico, eu só brigava pelo meu curso. E isso me deu um diferencial super importante, porque a qualidade do meu curso era mais importante do que você ir fazer política dentro da faculdade. Não é que não seja interessante, mas lá era muito política partidária. Aí vem o início do aparelhamento nas faculdades, etc. Então, Hoje dos tá meio alunos dentro da complicado faculdade. essa situação. E isso hoje você tem, isso foi já era meio de caminho isso aí. Então hoje você tem, se você me perguntar assim, qual é a realidade da faculdade pública ou da universidade pública, eu tenho um certo receio. Porque você acaba formando mais militante do que estudante. Tem estudante bem formado? Tem. Nas particulares, como em qualquer faculdade, se você tem um aluno bom e tem um aluno médio. E tem um aluno que está lá dentro só fazendo quadro. Mas hoje eu vejo assim, ó, você tem mais oportunidade. No meu tempo em Salvador, ou você era UFBA ou você era UXAL. Você não tinha uma mais opção. Hoje você tem mais opção, mas a faculdade particular ela ganha uma dinâmica muito grande, porque ela às vezes não tem muita preocupação na formação. Não é que elas não formem bem, mas você tem mais uma preocupação de ter alunos em sala de aula, porque você precisa manter o negócio, A estrutura. manter a estrutura. Então a educação, ela, para mim, continua transformando as pessoas, porque quem faz a faculdade é o aluno. Você pode ter Isso certeza absoluta toda. Tem professores bons? Tem professores de qualidade? Tem. Como também você tem professor militante. E esse militante, ele tem a razão dele, mas para a sociedade eu não sei se a razão dele se faz necessária. Qual a importância da inovação para o desenvolvimento das cidades? Tudo. A gente tem que essencial, inovar, né? a gente tem que inovar para melhorar processos, para poder inovar. Engraçado que outro dia eu fiz uma pergunta assim a um secretário, ele disse assim, qual a importância da inovação? E ele disse assim, a importância da inovação é porque você se permite a mudar, a tirar aquilo que não é mais útil dentro do seu trabalho, que não é mais útil dentro da... E isso acaba mudando você dentro da família, você dentro da sociedade, porque você traz algo novo. Inovar não é você inventar coisas. Você pode até ser um inventor, mas inovar é você melhorar a sua performance dentro do que você está fazendo, dentro do seu trabalho. A gente precisa entender a importância da equipe. E você pode inovar o quê? Às vezes a inovação só precisa tirar um ciscozinho que está ali travando alguma coisa. E quando você tira o cisco, o fluxo ganha uma nova dinâmica e, consequentemente, otimiza o trabalho de todos. Porque você tem que continuar inovando, mas você tem que buscar sempre resultado, avaliar esse resultado e ver o que você pode melhorar na próxima etapa. Como você acha que os jovens precisam ser preparados para as profissões do futuro? Eu tenho 2 jovens estudando, né? E eu oriento os 2 da melhor maneira possível. A gente tem que perceber qual a habilidade que cada um deles tem, cada jovem tem.
Por exemplo, se você sabe inglês, você tem que orientar seu filho a ler, até porque o repertório em inglês ele é mais amplo. Mas tem gente que tem mais outro tipo de habilidade. Tem que fazer aquilo que você gosta, porque quando você gosta, você consegue colocar mais amor naquela atividade. E quando você coloca amor, não é sazon, não, mas quando você coloca amor, você consegue fazer melhor, porque tem mais sinergia. Nós somos energia o tempo todo. Se um se comunica da melhor maneira possível, consequentemente, o que é que vai acontecer? Vai fluir muito mais do que você chegar travadão. Tem gente que conheço um monte de história de gente que fez faculdade para agradar pai e mãe e que hoje não são bons profissionais. Podem até ser ricos, mas não são bons Ou profissionais. até nem segue a profissão que ele Muda de profissão. muda de profissão, né? Aí tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, quando você consegue colocar duas profissões diferentes para elas se comunicar e você fazer um trabalho dentro da sociedade. Porque esse é o grande desafio. Você mesclar, você misturar os conhecimentos e você... Ó a inovação! E você fazer alguma coisa nova. Não. Isso aí. Então, a gente, né? O estudante, ele hoje, ele tem o estudante que vai fazer só militância, mas Tem bastante. tem bastante, mas você tem que ver o estudante que realmente se dedica e que ele se transforma, porque a faculdade é um lugar de transformação. Eu sempre brinco. É a primeira vez que nós estamos aqui na equipe, aqui nós somos 5. É a primeira vez que a gente está produzindo um conhecimento como esse que nós estamos aqui. Nunca foi, né, a gente se conhece. É. Luciana eu conheço há 25 anos, mas ela era bem novinha. Então tá bom. Pedrinho tá ali, conheço Grazi, conheço o Ramon. E nós, os 5, nós nunca tínhamos produzido um conhecimento como esse que está sendo feito aqui. Esse conhecimento, no momento que ele ganha forma, ele está saindo daqui. Tá? Quem está assistindo ao vivo, quem está assistindo num outro momento, ele não é mais nosso. Ele pertence a quem vai ouvir. É isso aí. Então, isso é transformação. Isso aqui era possível você fazer, a inovação aí. Hoje nós vivemos dentro dessa caixinha aqui, né? Ó, dentro do celular, que isso aqui é um computador, é rádio, é Tudo hoje. tudo. Até telefone, né? Telefone, sua Engraçado. parte financeira. As crianças tudo já hoje. nascem mexendo no celular já. É. Então, isso é que move. A inovação, para mim, ela tem que estar presente. Agora, nós temos que aprender a usar a inovação. Eu vejo, por exemplo, atualmente a prefeitura tem feito muitas coisas inovadoras. No momento que ela mexe com antigos processos. Eu estava vendo um negócio, eu fui pagar um carnê de uma parcela de IPTU, eu consegui pegar o IPTU pelo celular. Fui lá, consegui, de lá eu paguei, mandei para o computador, do computador imprimi e fui lá, porque eu sou meio das antigas nisso. Arquiva, o Aqui papel. eu gosto do papelzinho para arquivar. Mas Eu sou muito diferente, não. eu consegui pegar o IPTU através do site da prefeitura. É inovação isso. É inovação de processo. Né? Você melhora a condição. Porque tudo que você for inovar, você tem que melhorar a condição de quem usa aquele serviço, ou de quem se relaciona com a pessoa. Quando você se melhora, você está inovando, porque você está criando um novo tipo de relacionamento. E isso é engraçado, porque é como forma diferente, né? Quadrado e retângulo, ou quadrado e esférico. No momento que você pega e faz alguma adaptação, ó, um começa a encaixar no outro. E quando encaixa melhor, flui. Eu tenho um colega lá da Fainol que ele dizia assim: rapaz, não vamos inventar roda, não. A roda foi uma grande invenção. Roda bem pra caramba, viu? Agora a gente pode inovar como? Fazendo ela rodar mais rápido, fazendo ela frear mais rápido, fazendo ela fazer a curva melhor se for um carro, né? Na estrada e etc e tal. Então a gente tem que aprender isso. Como a inovação vai interferir de forma positiva, vai melhorar a qualidade de vida da pessoa. Isso aí. Que interessante você estar falando
da inovação. E a educação hoje, ela está acompanhando essa transformação do mercado? Ela tem que acompanhar. Quando a gente fala assim de inovação, são tempos diferentes. Se você pegar na África, inova de um jeito, se você pegar no Japão, na China, nos Estados Unidos ou no próprio Brasil, vai de uma maneira. A educação não é diferente. Vamos analisar a nossa própria rede, que tem mais de 44 mil alunos matriculados na rede municipal. Os ritmos são diferentes. Os equipamentos que você pode usar numa sala, talvez você tenha que adaptar para uma sala, para uma outra turma. Porque a sala ela é heterogênea. Então, ela é composta de vários alunos com perfis diferentes, com formação diferente. Então, a gente tem que levar sempre isso em consideração. Eu acredito, e tenho certeza absoluta disso, a nossa Secretaria SMED, ela tem inovado bastante, porque ela tem removido um monte de obstáculos desnecessários e que hoje, por exemplo, quando você dialoga com o sindicato, isso é uma coisa inovadora. Você estabelece um novo diálogo, uma nova maneira de fazer. Quando você compra equipamentos para alfabetizar, é inclusão, isso é inovação. Quando você cria uma escola como a Antônia Cavalcante ali, né, no Cristo, na subida ali, e uma escola quilombola dentro da cidade, é inovação. Quando você melhora a frota, é inovação. Quando você faz outras ações, por exemplo, alguns projetos que tem lá dentro de você melhorar a performance do aluno, isso é inovador porque você consegue recuperar o aluno. E isso melhora índice. Mas precisa ser feito de maneira responsável, né? Obedecendo determinados critérios, porque a inovação não é varinha de condão, nem varinha mágica. Botou ali, vai. Não. Você tem que ter um bom projeto, você tem que estar aferindo resultados, você tem que ver o que é que está funcionando e o que não está. Porque no nosso município, que é grande, você tem distritos a 100 quilômetros até, quase 100 quilômetros. A realidade lá é diferente de uma realidade de uma escola, às vezes, da zona urbana. Uma vez eu fiz uma pergunta, hoje tenente-coronel, ou coronel, não sei, Medeiros, e eu perguntei assim, por que o colégio da Polícia Militar funciona melhor do que os outros colégios? Os professores são os mesmos da rede, no caso aqui da rede estadual? Ele falou, são. Só que a metodologia tem algumas diferenças. E essa metodologia implica em resultados também diferentes. Então, uma curiosidade. Vitória da Conquista é a terceira maior cidade da Bahia. É uma das cidades que mais vem investindo na educação. Se você for comparar outras gestões com de agora, o número de escola aumentou bastante. Acho que não tenho dados, mais de 100 escolas foram construídas. Isso aí foi projetos... foram reformadas. Isso aí foram projetos já vêm sendo estudados antes, cada perfil de cada distrito, do urbano e rural? Sim, quando o secretário Edgar Larry entrou, ele estudou a rede, ele visitou, aí eu posso falar com toda a tranquilidade, todas as escolas do município. E fez um levantamento do que precisava ser reformado, do que precisava ser ampliado e onde precisava ser construído. Para você melhorar. Porque esse resultado ele só começa a aparecer porque você também, você estabelece determinadas conexões que são necessárias para que a educação possa fluir da melhor maneira possível. Onde é que precisa reformar? Aqui, ali, ali, ali. Tinha escola que quando você encostava, desmanchava, caía a parede. Eu desafio aqui qual município da Bahia, até mesmo em percentuais, que tenha conseguido reformar ou construir, nós temos escolas também construídas e tem mais outras em construção e outras em ampliação, que fez o que Conquista fez. Mas isso foi uma decisão política e política educacional.
a nossa gestora maior tomou a decisão, juntamente com o que foi apresentado para ela, que a gente só conseguia melhorar a educação se você também melhorasse a condição de estudo do aluno. Hoje nós temos uma merenda de qualidade, eu posso falar isso com total tranquilidade. Com conhecimento. O transporte hoje também foi resolvida a questão das dificuldades. Nós vivemos o tempo todo fazendo o quê? Sendo reciclado, sendo treinado, sendo capacitado. O pedagógico da SMED capacita o pessoal praticamente o tempo todo. Porque se você não capacita, você não melhora o desempenho. Você não corrige, não ajusta possíveis erros, né? Eu fiz essa pergunta porque, assim, como nós estamos falando do turismo, né? Então, geralmente, as pessoas entram nas cidades e perguntam, né? As escolas hoje levam a informação do turismo, né? As culturas entram dentro dos municípios, dentro das escolas, porque algumas escolas na Bahia, no geral, ela tem esses temas, né? Que às vezes é um pouco esquecido, né? Que é aquelas datas mais comemorativas, que não deixa de puxar o estudante para essa parte também de turística, para ele perceber, levar os estudantes para esses pontos estratégicos, né? Como temos aqui o Cristo, por exemplo, alguns lugares, que isso aí mexe com a mente. O Cristo reformado, né? Não é reformado, isso mexe Lagoa das Batesas, com a educação, né? Você mostrar aos seus alunos, levar aquilo ali, eu não sei hoje, mas antes tinha, as escolas tinham os transportes, né? Que levava eles para ali a Praça Tranqueiro Neves, para eles conhecerem. Aquilo é importante também, o turismo está coligado dentro da educação escolar. Hoje tem uma proposta do turismo pedagógico, que é exatamente para você discutir um pouco isso, para você conhecer melhor a Vitória da Conquista, através da ferramenta turismo. Mas eu queria fazer um resgate aqui, o desfile que Nájida, né, essa grande artista que Conquista tem, aliás, o que bem tem aqui são grandes artistas na cidade, é um celeiro não só musical, mas de grandes artistas na arte, nosso amigo Silvio Gessé, Valéria Perigói, por aí vai. Ela fez um desfile que ela resgatou os 11 distritos. E de posse desse resgate, me veio uma primeira ideia, que foi o quê? Qual o potencial econômico e turístico de cada distrito desses? A gente começou a pensar isso. Porque quando você quer fazer algo, a primeira parte que você tem que fazer é visualizar o presente e também visualizar o que você deseja para você construir as linhas do desenvolvimento dentro disso. Porque tem que tirar da cabeça e colocar no papel. Então isso foi um resgate. E aí você vê que Deus trabalha tão bem na minha vida que ele me colocou dentro do Conselho de Turismo. E hoje nós estamos ajudando a resgatar, porque nós somos uma cidade que produz grandes eventos. Festival de Inverno, Motor Rock, Semana Espírita. Arraiá da Conquista. Arraiá da Conquista, que está na boca, né? Tá chegando. Não, mais perto do quilômetro. A próxima reunião do Conselho de Turismo vai ser lá no Maria do Sertão, pela questão junina, porque ela tem tudo a ver, Maria do Sertão, São João, não sei o que, mas lá aquela rua dali é enfeitada, está lá toda produzida. Então, isso veio trazendo exatamente. Não, ali no Alziro Prates. Alziro Prates, mas ali é Boa Vista, não é? Não. Ah, não, perdão. É ali, junto chalé. Não, junto chalé, cara. Junto chalé. Então, o turismo ele começa a trazer um novo cenário para a Vitória da Conquista. Como eu falei de grandes eventos, só que esses eventos já são da cidade. Eles fazem parte da história turística de Vitória da Conquista. O que o Conselho tem buscado fazer, o quê? Ajudar na organização disso. Na divulgação, mais ainda. Porque ele já acontece independente do Conselho Municipal de Turismo. Mas isso começa a trazer novos elementos, novas possibilidades de realização. Nós estamos produzindo o quê? Já que a gente está falando de turismo agora, um calendário turístico. Já está praticamente pronto, mas colocando nesse calendário os eventos relevantes para o município.
Então a gente precisa ter. E o resgate, por exemplo, as peças do artesanato de conquista, tem ali a Casa do Curió, que é perto do Sebrae, perto da Câmara, que ela está fazendo, ela tem uma proposta já, com algumas peças já elaboradas, com esse novo momento do turismo de conquista. O Cristo revitalizado. Ontem eu estava conversando com Luan, pode falar o nome da empresa? Uhum. Casa da Robótica. E eu lancei um desafio para ele. Eu digo, ô Luan, bora ver se essa sua impressora 3D consegue imprimir algumas peças do novo turismo, mesmo que seja só algumas peças só para a gente fazer uma demonstração que é possível você fazer. Sim. Então a impressora poderia produzir um Cristo. Ele fez assim, me arrume uma foto de alta definição que minha impressora faz. Aí já não é retrato, já é uma peça Uma peça. com Aí a gente já entra na tecnologia. Exatamente. Transformando a gestão das organizações. Turismo tecnológico. Turismo tecnológico, é isso aí. Conquista tinha um projeto aqui muito interessante chamado PODES, Polo Digital do Sertão. Tá aí, precisa ser recuperado. Claro, tem que ser adaptado à nova realidade. Porque eu me lembro uma vez que tinha um prefeito que ele falava assim, mas não tem água em Conquista, isso e aquilo. Aí eu dizia assim, prefeito, vamos pensar diferente. Vamos pensar qual a vocação industrial de Vitória da Conquista. Se não tem vocação para uso, indústria com muita água, vamos fazer indústria que não precisa de tanta água assim. Então, é isso que a gente precisa entender, por exemplo, a vocação. Tem pessoas, quando você fala que Conquista tem turismo e Conquista, pois tem, bastante. Tem bastante. E tem um potencial, vocês sabem que aqui tem uma etapa do voo livre, etapa baiana do voo livre, que acontece em Obim. Verdade. Sabe que no Pradoso tem pinturas rupestres. É um potencial, tem um ciclismo muito forte, eu acho que vai ter até um Ride Brasil aí, que é um turismo, ou um evento Aqui você do tem pedal. você tem uma pista muito boa de kart, você Aí. tem um Poço Escuro, que Sim. você faz uma trilha maravilhosa no Poço Escuro, que inclusive está sendo revitalizado, né? Então, muitos lugares para você visitar aqui em Conquista, tem sim. O turismo aqui, O que a gente está Também precisando vai. é exatamente isso. De pessoas, porque o investimento, a prefeitura pode fazer o quê? Poder público. Estrutura. Infraestrutura. Mas os investidores têm que vir, tem que ser a iniciativa privada. uma parceria, né? Tem Público-privada e funciona. pelo menos Inclusive, tem recursos. 3 empresários que querem investir em hotelaria. Então, há essa necessidade, porque é um vetor, tem um amigo da gente que fala assim, o turismo é um segmento que todo mundo ganha. Gera emprego, gera renda e você traz algo novo para a cidade. No dia que aparecer alguém aqui que... As bateias hoje é uma realidade, né? Sim. No dia que alguém resolver botar o bondinho ali descendo do Cristo cá para a cidade, você vai ver. Porque uma parte, isso é o quê? Inovação. Tem risco? Tem. Eu sei que, por exemplo, alguns secretários fazem parte do Conselho Municipal de Turismo. Lembrei aqui de Ana Cláudia, que fez um grande evento agora sobre o Dia do Meio Ambiente. Lembrei de Lemos, que tem... Se a pessoa quiser fazer uma visita guiada, a Guarda Municipal pode guiar, pode garantir a segurança. Para você ver, é um conjunto. Por que nós somos a melhor cidade? Se nós somos a melhor cidade no quesito de segurança, para se viver, por que não pode ser também usar isso aí como mais uma questão a ser colocada de forma positiva? Porque você tem o quê? Nós temos um frio que a gente não vende ainda, não. O frio de Conquista, a gente vende muito pouco. Mas todo mundo gosta do friozinho. Nós somos a capital do biscoito. E eu me orgulho muito de ter criado esse projeto lá atrás. De ter convidado o Sebrae para ser parceiro, de Josi, ter comprado a ideia aqui, ter levado para o nível estadual, levado para o nível federal. Isso tudo está pronto aí para ser aplicado. Eu acho que hoje o comércio conquistense continua sendo uma referência regional, né? Sim, Você já sim, falou sim. aí, que é do biscoito, então, e tem outras demais
comerciantes aí que são referência, né? Durante o período acompanhei isso de perto, porque eu fui presidente da Associação Comercial e lá dentro funciona a JUSEB, onde você abre a empresa, né? Então a gente tinha essa convicção muito grande de que continua crescendo. Só que a gente tem que entender também que a maneira de fazer negócio de comprar mudou. Hoje muita gente compra pela internet. E isso é uma realidade. E a gente tem que aprender a saber qual tipo de negócio. E os negócios também mudam. A gente precisa entender qual é o que é que o consumidor quer. São perguntas. Negócio é pergunta. Para você poder atender a demanda daquela resposta. Isso tudo aí diferencia Vitória da Conquista de outras cidades aí no caso, né, Tomar? Esse pacote todo aí agora com do biscoito, o turismo, tem esse diferencial. Se você bota uma... Se eu colocar uma bermuda e for ali no centro, me pergunta assim, você está de férias? Conquista é uma cidade empreendedora de gente trabalhadora. Quem quer ganhar dinheiro, quem quer fazer bons negócios, é a Vitória da Conquista. É por isso que cresce. Ah, mas nós temos agora um problema lá do turismo, né? Que a Azul inventou de tirar um avião de 70 lugares e botar um de 8 lugares. Aí tem gente que diz assim, Tamar, foi política. Não sou eu que estou dizendo não, viu? Foi política. É perseguição, é isso, aquilo, mas isso é ruim para o município, não só para o município, para a região. Porque até onde eu sei, os aviões saem lotados daqui. Então, há necessidade... Os maiores. Esse aí nem se fala agora. Esse de 8 vai ter. Ele vai ter que estar fazendo bate e volta lá para poder dar conta. Parece até brincadeira, né? Isso aí. Se pegasse um avião de 70 e trocar pelo de 8 a 9 lugares, sei lá. Se não fosse uma cidade que está em expansão, que está crescendo, como está a Vitória da Conquista, justificaria uma coisa dessa, mas aqui não justifica, né? Então, são perguntas que, às vezes, por exemplo, você tem que responder, ouvir o desabafo de pessoas que precisam. Porque a gente tem que pensar no seguinte, o empresário, ele vem no jatinho dele, ou ele quer vir e voltar no mesmo dia. Com essa, eu não sei nem, caravana, sei lá como é o nome desse bicho aí. Um aviãozinho desse, como é que o cara vai fazer? Ainda mais você, para ir para Salvador, você tem que ir em São Paulo, ou então você tem que ir em Belo Horizonte. Se for em outros voos, né? Em outros voos, isso não existe. Até aí gera turismo. Aí, ó, você vai lá. Tá ficando especialista no turismo. Tá vendo? Eu vou convidar você, amor, para ir quinta-feira que vem lá na... Vai estar pertinho de você, que você vai estar ali pelo Parque de Exposições, vai ser lá no Maria do Sertão, 9 horas da manhã. Vamos lá. Vai Deus, vamos estar lá. Tamar, como surgiu assim a sua atuação no Conselho Municipal de Turismo? A história é engraçada, porque eu, segundinho, reunião lá com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já que o turismo está na pasta dessa secretaria, e me formulou um convite para eu ir participar de uma reunião. Engraçado que eu fui o último a chegar, cheguei atrasado, e fui lá participar, porque eu tive envolvido em outros momentos da criação do Contur. Aí quando eu cheguei lá, quem quer ser candidato? E aí alguém disse assim, não, Itamar vai ser o presidente, não, quem vota a favor dele, e Luiz vai ser o vice. Aí fez a votação dos conselheiros e nós ganhamos. Aí eu estava sentado, fiquei, e Luiz levantou, veio e apertou minha mão. Aí ficamos, pronto, foi uma eleição assim. Mas depois me disseram assim, ó, a gente tinha certeza que você ia dar certo na presidência, porque nós vamos também lhe ajudar. Porque lá no conselho, ele é tripartite. Ele tem 6 da prefeitura que tem afinidade com o segmento turístico. 6 são da sociedade que presta serviço, Sebrae, Associação Comercial, Senac. E 6 são dos segmentos afins.
bares, restaurantes, agência de publicidade, ou agência de turismo. Então, são todo mundo lá é empresário, ou a grande maioria. E unido com o fim, né? E unido com o objetivo. Com o objetivo. O primeiro desafio, eu digo, não. Aí eu fui fazer uma história assim. Ninguém tinha conseguido fazer um mandato inteiro. Eu digo, não, meu primeiro momento vai ser esse. A gente vai ficar até o final. E aí nós fomos partir para legalizar. Tem uma nomeação pela gestora municipal. Decreto criando que era uma portaria. Foi criado, o decreto criou o Conselho Municipal de Turismo. Aí eu digo, para você ter um conselho, você tem que ter um Fundo Municipal de Turismo. Foi criado o Fundo Municipal de Turismo. Para você buscar editais, você tem que ter um CNPJ. Nós somos atrás do CNPJ. Agora nós estamos finalizando o processo do Fundo Municipal de Turismo para também o fundo ter o seu CNPJ. Então, o turismo ele tem o tempo todo mundo ajudando, porque, inclusive, na hora que você vai moderar uma reunião, todo mundo... calma, gente, vamos fazer uma inscriçãozinha para você poder disciplinar. E aí nós fizemos uma coisa que tem sido interessante, que é o rodízio. Então, nós já fizemos reunião na Associação Comercial, na CDL, já fizemos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já fizemos na sede do Conselho Municipal de Educação, já fizemos no Hotel Livramento, já fizemos no IBIS, já fizemos na Pousada da Conquista, já fizemos aqui na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já fizemos ali na Casa Regi Pacheco. Então, a gente está fazendo um rodízio. Agora nós vamos fazer, como eu falei, no Maria do Sertão. E no outro nós vamos fazer no Sistema FIEB, lá no SESI com a Antônia, porque a gente quer ver como é que a gente pode entender um pouquinho do fluxo que pode ser, que é turístico, do pessoal da indústria, como é que eles contribuem também. E Conquista, por natureza, pela própria vocação dela de ser uma cidade... Conquista, depois da BR-116, mas ainda ficou com sua expertise de ser um município com características regionais. Tudo aqui é regional. Como você imagina a Vitória da Conquista daqui a 10 anos? Com todo esse crescimento que vem acontecendo aí, o que você acha? Quando eu cheguei aqui há 25 anos atrás, tinha umas coisas que me deixavam intrigado. Conquista fechava o comércio fechava por almoço. Só não restaurante, pelo amor de Deus. Nem no restaurante, não. Mas fechava para almoço. Eu ficava assim, intrigado. Eu passava ali naquela Rio Bahia, era muito esquisito aquilo ali. Você tinha loja de um lado, loja do outro, aí pronto. Você vê que foi melhorando, foi urbanizando. Evoluindo. Hoje nós temos pelo menos três vetores bonitos da cidade. Olívia Flores, essa nova avenida que fizeram aqui, tem mais para Barra, né? Tem a Bateias, que está ali, a Presidente Vargas, tem as Bateias, tem a Brumado. Então, isso vai melhorando a cidade para se viver melhor. Então, eu vejo Conquista... Não é à toa que temos o título, né? Exatamente. Eu vejo Conquista melhorando a cada dia que passa. E isso vai exigindo mais do poder municipal, que tem que ter expertise e sabedoria, tem que, né, melhorar o desempenho interno também. Eu já elogiei aqui a Secretaria de Finanças, etc. e tal. Eu fiquei sabendo também da faculdade, da universidade pública, né, que a prefeitura também tem, porque você tem que requalificar o pessoal que toca o desenvolvimento do município. Aqui a gestão do município. Você falou no começo sobre a faculdade valorizar o profissional para que ela também colhe os frutos. É o que a prefeitura também está fazendo agora. A importância é que faculdade, você tem que produzir gente que produza um novo município, produza uma nova cidade, produza resultados para a sociedade. Quando eu comentei aqui sobre a questão dos alunos que só fazem militância, é porque eles não apresentam resultado para a sociedade. Então, o médico aqui tem um polo de medicina muito forte. Fortíssimo. E que eles se estudam. Porque se eles não podem mais investir, o que é que eles fazem? Eles atraem novos investidores.
Porque o desenvolvimento do município, para você projetar um município para 20 anos, você tem que projetar ele como poder público. Eu vou falar aqui de uma experiência que eu vi em Maringá. Lá, eles aprovam o desenvolvimento, um plano diretor para desenvolver a cidade, definindo o que é área industrial, o que é área comercial, o que é área para hospitais, para faculdade, para expansão. Mas aquilo que vai discutido pelos profissionais, ele não é alterado pelo poder público. Então, para você ter uma cidade daqui a 10 anos de muita qualidade para se viver, tem que ter muitos investimentos na infraestrutura. É isso que vai definir. Eu, por exemplo, eu sonho em ter uma linha de ônibus do centro para o UESB, o terminal, uma lá para pela Avenida Brumado e outra dali da Feira Benjamin até o Cadije, lá na ponta. Você resolveria alguma coisa melhoraria o trânsito. Mas será que Conquista já não pode ter um VLT pequeno? Um veículo leve sobre trilho? Nunca tivemos aqui, hoje nós temos aqueles ônibus ali com Exatamente. né? Melhorou porque a Olívia Flores hoje é um dos lugares que mais passa carro. Só pede para a gente Pacheco. Então, você tem que melhorar. Eu sempre achei isso, que a gente precisa reestudar o plano urbano de circulação de veículos para que você projete uma cidade para a gente ver uma cidade melhor daqui a 10 anos. Universidade a gente tem, faculdade a gente tem, mas também a gente tem que fazer evoluir as pessoas. Porque é importante. Você está numa cidade daqui a 10 anos, eu imagino, com conquista mais desenvolvida do que hoje. Eu sonho um dia da gente, não sei se a gente passa em população de feira, mas que nossa população é uma população diferenciada, acolhedora, muito bonita, e ela tem uma questão que ela é sincronizada. Você não vê, né? Isso reflete o quê? No alto índice de criminalidade. Porque essa sincronia, ela passa pela harmonia entre as partes que estão envolvidas nessa construção. Porque não adianta você ter uma cidade grande e que ela não atenda à sua população. Desordenada. Então, Conquista eu vejo... O futuro de Conquista eu vejo um futuro muito... Aí, eu vou olhando... brilha... Com muito brilho. Brilho Conquista. Brilha Conquista está aí. E graças a Deus, hoje, se você olhar, nós somos a melhor cidade para se viver. Temos também a cidade mais segura da Bahia, né? E, se não me engano, do Nordeste, né? Então, quem sabe nós não somos exemplo para a Bahia? Daqui 10 anos nós vamos ser exemplo do Brasil. Com certeza. Não é? Então, se pudesse definir sua trajetória em uma palavra, qual seria? Eu vou dizer Deus, porque é Ele que tem me dado toda a minha capacidade para participar, não só de diversos grupos que eu faço parte. Hoje mesmo tem uma reunião à noite que eu não vou poder ir, eu estou aqui já antecipando, eu não vou dizer o nome do grupo, porque Ele sempre me convida, mas Deus é que me capacita. Porque a gente nunca tem a capacidade dentro da gente, mas Deus vai lá e cria aquela capacidade para que a gente possa exercer o que a gente precisa fazer. É isso aí, meu amigo. Queremos aqui agradecer a sua presença, ter aceitado esse convite e dizer que estamos aqui também de portas abertas para ajudar no turismo. Não é isso? Pois é, a gente quer dizer que o turismo de Conquista ele começa a ganhar novas ferramentas, mas principalmente asas. Mas é um ônibus alado, porque esse ônibus ele circula dentro de Conquista, mas ele começa a interagir. Ontem eu vi uma frase que dizia assim: nós fazemos parte do Caminhos do Sudoeste, e que o turismo de Conquista ele vai alavancar todo o turismo regional, porque nós somos a entrada da Chapada, que nós temos um aeroporto que precisa ser melhor usado, melhor aproveitado. Então nós temos a vantagem que a gente pode dividir essa vantagem com
toda a região. Então, nós estamos trabalhando para que toda a região possa nos ajudar a desenvolver o turismo de Vitória da Conquista, mas quando você fala do turismo de Vitória da Conquista, você fala do turismo regional. Aí vem a importância da região metropolitana. E dizer, Conquista, obrigado por tudo que você me deu até hoje. E de coração, agradecer a população de Vitória da Conquista que me acolheu, me entende quando a gente fala do desenvolvimento do nosso município. Eu tinha anotado aqui um monte de coisa do que eu já fiz por Conquista, para que as pessoas não pensem que meu título de cidadão conquistense foi um título político. Não foi. Foi um título de Mérito. mérito. Ele é político porque ele sai de uma casa política. Mas a gente tem muito trabalho ainda a desenvolver no nosso município. Com certeza. E agradecer a vocês dois, porque eu fico feliz em ver, porque empreender é isso aí. Inovar é isso aqui que nós estamos fazendo, o que vocês estão fazendo. É você criar oportunidade para que as pessoas venham falar do que realizam. Isso aí. Porque aqui, ó, estou olhando para a Luciana, estou olhando para Ramon, e aqui só tem verdade. Com certeza. Esse foi mais um Panorama Político com Itamar Figueiredo. Até o próximo episódio, do próximo sábado.